Bom dia a todos vocês. É uma alegria poder estar aqui em Setúbal pela primeira vez, em Portugal pela primeira vez e aqui também. E encontrar vários amigos aqui, pelo menos visualmente, a gente pode ver nessa manhã. Eu venho essa semana de Bucareste, na Romênia, onde estivemos ali com um concílio de comportores de toda a Romênia, Bulgária e Moldávia. Eu trago um abraço deles para vocês. Chegando aqui, eu fui cumprimentado por um casal da Moldávia que estava lá na recepção hoje pela manhã. O mundo é pequeno, não é? Estava com eles lá semana passada, sábado passado, e hoje aqui com vocês. Nessa manhã, antes de estudar a Palavra de Deus, eu quero contar algumas notícias do que está acontecendo ao redor do mundo com a pregação do Evangelho através da literatura, dos livros. O tema do Departamento de Publicações da Associação Geral é alcançar a todos. Está aí na tela, vocês poderão ver. Esse é o nosso lema. Parece um pouco utópico, não é? Porque todos significa 7 bilhões e 300 milhões de habitantes. É um número praticamente inatingível, se a gente pensar numa igreja que tem cerca de 20 milhões de membros ao redor do mundo. Mas a gente pode imaginar um pouco o alcance que cada um de nós pode ter. Além do mais, a literatura é um dos meios que mais facilmente a gente consegue chegar às pessoas. Por isso, a Igreja Adventista ao redor do mundo tem 63 casas publicadoras. Algumas delas são grandes, outras são bem pequeninas. O quadro que vocês veem aí, a Casa Editora Servir, ou Casa Publicadora Servir, está bem no centro, é uma das mais bonitas casas editoras que a gente tem no mundo. Mas aí estão fotografias de Rússia, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, Romênia e outros países. Nós publicamos em mais de 300 línguas. Há países como a Índia, que cada livro que é apresentado tem que ser publicado, no mínimo, em 15 línguas diferentes. Vocês podem imaginar um livro que precisa ser publicado em 15 línguas para alcançar de modo integral um país, ainda que na Índia se fale muito mais do que 15 línguas. Falem centenas de dialetos, mas com 15 línguas eles conseguem, de forma mais democrática, alcançar a população. Aí vocês podem ver alguns dos livros que são publicados ao redor do mundo, em várias línguas, tudo com o objetivo de alcançar as pessoas, já que a nossa meta é alcançar a todos. Este é o livro O Poder da Esperança, que foi bastante divulgado aqui em Portugal. Na América do Sul se adotou essa capa, creio que na Espanha também. Aí nós temos livros em Farsi, que circulam no Irã e também em alguns países do sul da antiga União Soviética e alguns países que são desafiadores. E nós temos 20 milhões de adventistas. Esses 20 milhões de adventistas, se cada um distribuir um livrinho como este aqui, por semana, nós alcançaríamos 1 bilhão de livros distribuídos ao longo de um ano. Então, vejam, aquilo que era utópico já não é tão utópico assim. Porque se eu e você levarmos um livrinho pequenino como esse aqui, na nossa bolsa, ou mesmo no bolso da roupa, e esperarmos por uma oportunidade, alguém diz assim, é o apontamento divino, Deus vai colocar alguém no seu caminho que vai precisar daquela mensagem. E você poderá entregar esse livro, especialmente esse aqui, O Poder da Esperança, sobre depressão, ansiedade, é uma mensagem que ninguém rejeita, porque todos estão sujeitos à ansiedade, ao estresse, à angústia, nos dias de tanta luta que a gente vive. Então, é uma mensagem para o dia de hoje que nós temos o compromisso de compartilhar. Aí uma foto aqui de Portugal. Eu estava comentando com a minha esposa que Portugal, quem sabe, seja o campeão mundial de distribuição de livros. Por quê? A média de distribuição aqui é de 25 livros por adventista.
E eu não creio que há outro país no mundo que tenha essa média de 25 livros por adventista. Essa é uma média extraordinária. Então, vocês são, não é o Cristiano Ronaldo, campeão do mundo, é você, não é? Você. Cristiano Ronaldo é ótimo, mas se você distribui 25 livros por ano, você é o grande campeão. Pelo menos no contexto de distribuição de literatura adventista ao redor do mundo. Aí, algumas fotografias do Dia de Impacto, ou Impacto Esperança. Essa foto do meio, pena que não dá para ver distintamente, ela foi tirada de dentro de um avião. A Igreja Adventista na Bolívia decidiu colocar um livro para cada assento das linhas aéreas da Bolívia. Então, cada passageiro, naquele determinado período de tempo, que foi mais do que um dia, recebeu um livro de presente. Aí vocês veem uma foto da Coreia. E no início desse ano de 2018, houve lá os Jogos Olímpicos de Inverno. E a igreja, então, decidiu distribuir 7.000 livros em Pyeongchang, que foi a cidade escolhida para os Jogos de Inverno. Foi preparado todo um aparato para distribuição, livros em coreano, certamente, mas livros em outras línguas para alcançar os turistas e atletas que vieram de outros lugares do mundo para competir ali em Pyeongchang. Aí está o caminho de entrada de um dos lugares de evento dos Jogos Olímpicos de Inverno, e uma bancada de livros foi colocada ali na entrada para que os turistas, os esportistas pudessem passar e pegar o livro em suas línguas. Essa foto é deste livro aqui, em chinês moderno, chinês tradicional e o coreano. Por que essas capas estão aí? Porque nós recebemos autorização do governo chinês para publicar este livro em chinês, para circular dentro da China. Então, aquele código de barras que está na contracapa do livro significa um número especial que permite, oficialmente, legalmente, não é algo ilegal, a circulação do livro em território chinês. Esse e mais 11 livros são autorizados dentro da China para que a Igreja Adventista espalhe como uma meta de alcançar todas as pessoas. Entre os territórios desafiadores, eu coloco a China, é um deles, mas nós temos outros países aqui não tão longe, como o Cazaquistão, o Quirguistão, o Uzbequistão, são países do sul da divisão euroasiática. E ali realmente é um desafio, mas mesmo assim há uma editora no país do Quirguistão, uma pequena editora, que agora, em parceria com a Sociedade Bíblica do Quirguistão, estão publicando alguns livros e distribuindo nessas línguas. Aí vocês veem os nossos empregados dessa editora, com feiras de exposição de livros e distribuição de livros gratuitos nas ruas. Há 2 tipos de literatura adventista, eu diria 3 tipos. Uma é aquela que é consumida no serviço do culto da igreja, da escola sabatina. Outras publicações que nós temos para a igreja. Mas nós temos uma literatura que é publicada para a venda, através dos comportores evangelistas. E há uma literatura que é publicada para doação, que são esses livros pequenos. Por isso são chamados livros missionários. Então, aí nessa mesa que vocês veem na foto, estão livros tanto para venda como para doação, para que as pessoas possam chegar, comprar, se assim desejarem, e receber, então, um livro gratuitamente, se assim preferirem. Nós temos 45.000 comportores ao redor do mundo inteiro, e eu poderia dizer que é um exército de um potencial grande. Se cada um deles fizer não menos de 10 visitas por dia, em um ano nós alcançamos 30 milhões de pessoas. 3 Portugais, certo? 3 países como Portugal são alcançados pela colportagem, pelos comportores, por ano, apenas esse pequeno exército de 45.000, que não é um grande exército assim, mas é um exército que faz um trabalho sistemático a cada dia útil.
Além disso, eu queria compartilhar com vocês, porque eu sei que muitos trazem o seu smartphone. Ninguém fica falando no smartphone dentro da igreja, é bom que você não faça isso. Mas se você tem o seu smartphone com você, e você ainda não conhece, você pode ir lá no Google Play ou no Apple Store e fazer o download ou baixar esse aplicativo chamado Sharing Hope. Para que serve esse aplicativo? Para que você leia gratuitamente alguns livros, entre eles os livros missionários e outros livros. Também tem alguns folhetos. E esse aplicativo é para você ler, mas especialmente para você compartilhar. Por isso a palavra sharing, que em inglês quer dizer compartilhar. Você possa compartilhar por e-mail ou por mídia social, por WhatsApp. Você pode selecionar um livro inteiro, aí estão algumas capas de livros. Pode selecionar um parágrafo do livro. E se você quiser mandar uma mensagem de bom dia para alguém que está longe de você, você vai lá, escolhe um parágrafo ou um livro inteiro e você manda esse livro ou esse parágrafo via e-mail ou rede social. E você tem à disposição, por enquanto, 11 línguas, entre eles o português, árabe, chinês, espanhol, inglês e algumas outras línguas mais. Mas nós queremos ampliar, já recebemos manuscritos da Romênia, já recebemos da China, já recebemos de mais países e queremos colocar ali Filipinas e outros mais para encher esse aplicativo de opções e você poder mandar livros daqui para outro lado do mundo de forma simples, rápida e que não precisa cruzar fronteiras. Ele vai pelo ar. É o Sharing Hope App. Então eu animo você a fazer o download desse Sharing Hope App e começar a usar por aí. Aí está um quadro mundial daqueles que usam e compartilham esperança através desse aplicativo e um pequeno vídeo para vocês entenderem como funciona o Sharing Hope App. Se tiver som aí, fica legal. Não sei se dá para colocar. Que possa viajar no espaço e chegar a quem você desejar, apenas de uma forma bem simples, um parágrafo ou um livro que você encontra nesse aplicativo. Muito bem, vamos ao estudo da Palavra de Deus nessa manhã, a hora mais esperada e especial do culto do sábado pela manhã, certamente é a hora em que nós paramos para estudar a Bíblia. Eu convido você novamente a abrir em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Antes da gente ler, eu peço a oportunidade de fazer uma breve oração para que Deus nos abençoe no estudo dessa manhã. Senhor nosso Deus, obrigado pelo privilégio de termos a Bíblia, pelo privilégio de podermos estudá-la e de encontrar nela as palavras da vida que Tu mesmo inspiraste. Nós Te agradecemos pela oportunidade de fazê-lo isto agora. Nos abra os olhos e o coração, em nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero ler com vocês é o versículo 8 e vou ler só a segunda parte do versículo. A segunda parte do versículo diz assim: achei o livro da lei na casa do Senhor. Uma declaração bem rápida, bem pontual. Achei o livro, ou encontrei o livro. Quem de vocês já perdeu alguma coisa de valor? Seja um documento, uma chave, por exemplo, uma carteira. Os homens são especialistas em perder e as mulheres especialistas em encontrar. Pelo menos lá em casa é assim. Quando eu perco alguma coisa, eu já sei a quem vou procurar. Onde está a minha chave? Onde está a minha carteira? Onde está isso ou aquilo?
Às vezes a perda de algo traz ansiedade e pânico para muita gente. Há poucos dias eu estava viajando com um colega meu por um país da África e chegou a hora de voltar para casa, ou de preparar a mala, de ir para o aeroporto, e esse meu amigo estava desesperado. Onde está meu passaporte? Eu estava ainda apresentando um seminário, ele já estava no quarto arrumando as coisas dele, e de repente eu vi que o meu telefone tocou uma mensagem, eu vi que era a mensagem dele. Ele estava angustiado. Você não viu meu passaporte? Terminado ali, corri para o quarto, eu falei, calma aí, veja o seu paletó, a sua calça, veja todos os bolsos que você tem e que você trouxe. E ele começou a revistar, de repente, no bolso de uma calça que ele já havia guardado dentro da mala, lá estava o passaporte. Quando ele pegou o passaporte, eu vi nos olhos dele a paz. A paz. Então eu imaginei que quando uma pessoa encontra algo de valor e que estava perdido, a reação dessa pessoa não é passiva, é uma reação efusiva. Encontrei. Eu não vejo aqui na Bíblia o tom da voz que anunciou, achei o livro. Mas eu imagino que foi esse tom de alegria imensa por haver descoberto algo que estava escondido ou perdido por muitos e muitos anos. Não foi algo meramente assim casual. Foi algo que provocou uma reação imensa naquelas pessoas envolvidas ali. O sacerdote, o escrivão. Encontrei. Você já encontrou algo e gritou, eu achei? Não é? Eu encontrei. As pessoas poderiam sair por aí gritando. Eu me lembro quando nós nos casamos, a gente foi para uma cidade lá do sul do Brasil, muito legal, no inverno, a cidade de Gramado, e aí um dia eu quis impressionar a esposa, vamos jantar num bonito restaurante. Aí chegamos lá, pedimos uma boa comida, comemos. Quando chegou na hora de pagar a conta, o garçom trouxe a nota e eu comecei a ver onde está minha carteira. E nada de achar a carteira. E procura aqui. E a Williane viu o meu desespero e falou, espera aí, eu tenho dinheiro, eu vou pagar a conta. Não tem problema. Pagou a conta. Não é? Desde então ela vem pagando as contas lá em casa. Não é? A gente saiu dali correndo. Carro, hotel, gavetas, embaixo de cama, tudo. Depois de procurarem tudo, ela falou, vamos voltar para o carro. Aí sentei no assento do motorista, coloquei a mão embaixo e quando vi, lá estava a carteira. Eu quase saí correndo pela cidade gritando, eu achei a carteira! Achei a carteira! Agora, será que se alguém encontra um livro, ele vai sair pela rua de Setúbal gritando, eu achei o livro? Como nós valorizamos os livros? Eu gosto de ver algumas estatísticas, não é, de hábitos de leitura, por exemplo. Essa é do Pew Research Center, que é um instituto de pesquisa da Igreja Católica. E o Pew Research diz que nos Estados Unidos 73% dos americanos leram um livro no último ano. 65% dos americanos leram um livro impresso no último ano, 65%. 28% leram um livro eletrônico, 14% ouviram um audiolivro, e, em média, os americanos leem por volta de 12 livros por ano por pessoa. Então, uma boa média, não é? Eu que venho do Brasil, a média de leitura lá está bem atrás dessa. Mas eu fico pensando qual é o valor que nós damos aos livros. Essa é uma outra pesquisa que foi anunciada há pouco tempo atrás sobre horas de leitura dedicadas à leitura por semana. É um outro tipo de pesquisa. Aquela era livro, quantidade de livros, essa aqui é horas de leitura. E vejam, o país que mais lê do mundo, de acordo com essa aqui, é a Índia. Uma média de 10 horas e 42 minutos por semana de leitura. Aí logo vem a Tailândia, China, Filipinas, Egito, a República Tcheca, Rússia, Suécia, aí vai. Não é? O meu país não está aí, não, infelizmente. Ah, está lá embaixo. Lá embaixo. Está lá embaixo. Então, qual é a paixão pela leitura que eu e você temos?
Alguns dizem, não, pastor, hoje o negócio é o seguinte, é eletrônico. Quem de vocês consegue usar o eletrônico por 10 horas lendo um livro por semana? Há alguém aqui? Eu não consigo. Mas é provável que se eu tiver um livro impresso, e eu gostar da leitura, ou eu me esforçar para ler, eu dedicar 10 horas lendo um livro impresso. Por que eu não consigo dedicar 10 horas aqui à leitura de um livro? Porque enquanto eu estou lendo o livro, chega uma mensagem. Aí eu já me distraio, vou para ela. Aí volto para o livro. 2 minutos depois, outra mensagem. Me distraio e volto de lá. Então, esse aparelho aqui chama-se Navegando em Águas Rasas. Esse aqui chama-se Navegando em Águas Profundas. Por quê? Esse te dá a oportunidade de você refletir, você pensar, você avaliar. Esse aqui não, esse aqui é só informação. Algumas verdadeiras e grande parte delas foi definido agora pelo presidente americano, fake news, né? É o que mais tem aqui dentro. Então, gente, se você quer fortalecer o hábito da leitura pessoal e fortalecer o hábito de leitura em sua casa, não se esqueça, esse aqui significa navegando em águas profundas. E esse aqui, navegando em águas rasas. Se você quer ter profundidade no seu pensamento, vá para esse. Se você se satisfaz com um pensamento raso, fique nesse. A decisão é sua. Mas fazendo esse parênteses, voltamos lá. Esse é o índice desse score, desse placar de leitura no mundo inteiro. E o Instituto ProLivro, que é o instituto lá no Brasil, ele já dá outro retrato da leitura no Brasil. A leitura é um hábito de 56% da população. Em média, os entrevistados haviam lido 2,54 livros por ano, e 42% responderam que leram a Bíblia, uma boa coisa. E entre os livros, aí está algo legal que eu quero compartilhar com vocês. Entre os livros respondidos pela pesquisa, livros que a igreja distribui ocupam destaque nas últimas pesquisas, porque a quantidade de distribuição é tão alta, o impacto no leitor também é. Porque quanto mais a igreja distribui livros, mais as pessoas poderão ler esses livros. Então, aí, o pastor Alejandro Bulhon escreveu um livro em 2014, e esse foi o livro missionário de 2014 lá, ele aparece como um dos livros mais lidos no último trimestre, reportado na pesquisa. E Ellen White aparece na 10ª posição, entre os autores mais lidos, citados pelos entrevistados dessa pesquisa. Vejam, o papel da igreja em distribuir livros tem um impacto, e esse impacto é medido por institutos de pesquisa que não são propriamente da igreja, são do mundo aí fora. Bom, voltamos para lá, a história que nós acabamos de ler. A história que nós acabamos de ler, do achado do livro, aconteceu no reinado de Josias. Quem foi Josias? Josias, um rei que começou a reinar com apenas 8 anos de idade. Quantos aqui têm 8 anos de idade? Tem alguém de 8 anos de idade aqui? Não? Será que alguém aí que está assistindo a gente pela internet tem 8 anos de idade? Não vou poder ver você, mas aproveito para dar uma saudação especial para aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Mas há alguém aqui, uma criança de 8 anos? Não? 7 anos? 9 anos aqui. Aí. Você já se imaginou você como uma rainha com 8 anos? Um rei com 8 anos? A história é interessante porque quando esse livro foi achado, ele foi levado para o rei. Versículos seguintes, versículo 11, diz que quando o rei ouviu as palavras do livro, ele fez o quê? Ele rasgou as suas vestes. A reação de Josias à palavra daquele livro foi uma reação radical, foi imediata, foi visível. Isso significa que o livro impactou a maneira dele pensar. O livro trouxe alguma informação que fez ele sair da zona de conforto. Que livro era esse, então? O livro achado
por Ilquias, o sumo sacerdote, era parte dos livros do Pentateuco, parte dos escritos de Moisés. Alguns estudiosos consideram que o livro achado foi o livro de Deuteronômio. O que há de impactante no livro de Deuteronômio? Resumindo, o livro de Deuteronômio é aquele que apresenta para o povo de Israel dois caminhos: o caminho da fartura, da prosperidade, da tranquilidade, da paz, da saúde, e o caminho da pobreza, da subjugação, da enfermidade e de todos os malefícios que eles poderiam sofrer. São dois caminhos. O livro de Deuteronômio apresenta esses dois caminhos e apresenta a condição para que o povo de Israel experimentasse ou um ou o outro. A condição de receber, então, a prosperidade, a felicidade, a saúde, era seguirem as leis de Deus. Leis civis, leis de saúde e leis morais, a lei moral. Que o resultado da obediência a esse conjunto de estatutos divinos era uma vida mais pacífica, tranquila, próspera, abençoada e saudável. Já o resultado da desobediência seria uma vida oposta. Então, esses dois caminhos foram colocados diante de Israel, e o próprio Moisés, então, explicou no capítulo 30, dizendo que eles deveriam escolher, então, o caminho da vida e não o caminho da morte. Esse foi o apelo de Deus através de Moisés. Bom, quando Josias ouviu o relato do livro, ele chegou à conclusão: bom, o povo está seguindo um desses dois caminhos. Qual é o caminho? Não era, infelizmente, o caminho correto. Eles estavam seguindo o caminho oposto, desobedecendo, indo contrário ao que Deus havia falado. E isto significaria o quê? Um caminho decadente. Então, a tristeza do rei foi porque eles estavam nesse caminho decadente. Foi porque eles estavam na iminência de um desastre. Foi porque eles não teriam liberdade por muito mais tempo. Então, o rei se entristeceu de tal maneira que ele rasgou seus vestidos. Agora, um fato curioso que eu percebi da vida de Josias é que este relato aqui aconteceu quando Josias tinha 26 anos de idade, porque ele deu a ordem para reconstruir o templo, renovar o templo, quando estava no 18º ano de reinado. Então, 18º, mais 8 anos, 26 anos. Ele tinha 26 anos de idade quando ele rasgou os vestidos e se entristeceu pela leitura daquele livro. O que isso significa? Que aquele livro jamais, ou a mensagem daquele livro jamais havia entrado na cabeça dele. Agora, o que é misterioso é que o capítulo 22, versículo 3, diz que Josias sempre fez o que era reto diante de Deus. E isto é um mistério para mim. E a pergunta é: como é que aquele moço, aquele menino de 8 anos, ele foi obediente a Deus, ele fez o que era reto a Deus, se ele não conhecia o que Deus desejava exatamente? Se ele não tinha acesso ao conhecimento de Deus? Como é que se explica isso? Bom, a ciência explica que o comportamento que nós temos hoje é decorrente da nossa educação, dos conselhos que recebemos dos nossos pais, da escola e os hábitos que a gente desenvolve. Então eu posso imaginar, bom, Josias deve ter sido bem aconselhado. Ele pode ter sido bem orientado desde criança. Mas, por um outro lado, há certas coisas inexplicáveis. Por exemplo, uma pessoa na mesma casa, um é inclinado a querer saber mais do que Deus escreveu, outro não. Isso é inexplicável. Alguém tem culpa nisso? Não.
Ninguém tem culpa, nem o pai tem culpa. É uma escolha. Cada um de nós tem uma escolha. Ou nós procuramos ou não, isso é uma escolha, e essa escolha deve ser respeitada. E Deus respeita essa escolha. O fato é que Josias, ele nunca havia ouvido falar exatamente desses detalhes da obediência a Deus. Ele não sabia o que Deus de fato requeria em detalhes. Ele tinha uma noção, porque o bisavô dele foi um bom rei, Ezequias foi um ótimo rei. Mas o avô dele, pelo contrário, foi o pior de todos os reis, Manassés. E enquanto Ezequias, o bisavô, reinou 29 anos, influenciou positivamente 29 anos, Manassés influenciou negativamente 55 anos. Também, adicionalmente a isso, o pai de Josias, que se chamava Amon, o filho de Manassés, ele reinou só 2 anos, porque de tão mal que ele era, ele foi assassinado pelos servos, e que causou esse ato, uma revolução no país. O povo entrou no palácio, destruiu o palácio e mataram os servos. E Josias, que estava ali andando pelo palácio, viu o pai morto e viu os servos que haviam matado o pai serem assassinados também. Então imagine o impacto psicológico na cabeça desse menino. O que a psicologia ia dizer de Josias? Qual será o futuro desse menino? Um futuro negro. Quem que poderá prever que Josias se tornará um cidadão de bem? Porque ele viu o assassinato do pai, o avô dele foi um tremendo de um pior rei da história, ainda que no final do reinado ele se converteu, se arrependeu, mas não teve tempo de reparar os erros. Então toda essa influência hereditária negativa estava sobre Josias. Toda a influência traumática estava sobre Josias. O trauma da perda do pai, o assassinato do pai, o assassinato dos servos. Muitos daqueles servos que mataram o pai eram conhecidos dele, ele via todos os dias. Ele tinha 8 anos de idade, já conhecia, já sabia identificar as coisas. Então, vejam, prognóstico para Josias. Futuro brilhante ou futuro escuro? Um futuro tenebroso. E agora me aparece um relato dizendo que ele foi um rei que fez o que era reto. Isso é um tremendo mistério. Mas notem, abram comigo em 2 Crônicas, está um pouquinho mais adiante na Bíblia, capítulo 34, diz que ele teve algumas etapas na vida dele. Isso me ajuda a compreender um pouco mais. No capítulo 34, versículo 3, diz que no 8º ano de reinado, ele começou a reinar com 8 mais 8, 16 anos de idade. Sendo ainda moço, começou a buscar a Deus, Deus de Davi, seu pai. Aí, no mesmo verso 3, diz que no 12º ano, ou seja, aos 20 anos de idade, ele começou a purificar Judá. Vejam, que interessante, ele começou a destruir os ídolos, os templos pagãos, as estátuas pagãs, ele foi destruindo tudo isso, foi limpando Judá, porque Judá era uma nação monoteísta, adorava só o Deus Criador. Mas a influência dos povos vizinhos trouxe ídolos daqui, estátua de lá, culto daqui, culto de lá, já era uma confusão total, e Josias era o rei dessa confusão total. O que ele começou a fazer? Limpa aqui, tira lá, é só o Deus que está lá em cima, esse nós vamos adorar. E aí, 6 anos depois, ele pensou assim, versículo 8, no 18º ano, ele pensou assim, agora vamos arrumar o templo. Já tiramos as estátuas, já mandamos embora, destruir todos esses ídolos, agora vamos arrumar a igreja. E quando estava arrumando a igreja, eis que encontram o livro. O que faltava nessa experiência de Josias? Apenas o encontrar a palavra de Deus. Já era um homem de boa índole, já era um moço que procurava fazer as coisas honestamente. Era como muita gente que a gente conhece, que não tem conhecimento de Deus, mas são boas pessoas. São pessoas honestas, são pessoas que têm um senso de ética, são pessoas que têm compaixão pela necessidade do próximo. São pessoas assim. O que está faltando? Falta apenas encontrar aquilo que Josias encontrou. Por quê? Porque a Bíblia, ela tem
4 funções. Primeira, ela te dá um conhecimento da história passada e o significado dela. Segundo, ela te revela quem é Deus. E terceiro, ela te revela a sua responsabilidade. Quarto, a Bíblia apresenta um quadro do futuro. Sem essas 4 respostas, as pessoas buscam essas 4 respostas em diferentes fontes, em muitas fontes. Mas a Bíblia te mostra o significado da história. Por que você está aqui? De onde você vem? Mostra quem é Deus. Quem de fato é esse Criador? O que Ele quer? Qual é a relação dele com você? O que Ele espera de você? O que Ele fez por você? O que Ele faz hoje por você? Qual é a sua responsabilidade? Você vai viver do jeito que você acha que é melhor? Ou como é que é isso? E qual é o futuro? O que vai acontecer no futuro? Para onde todos nós vamos prestar contas? Isso é o que a Bíblia oferece. E é justamente isso que Josias encontrou. Ele já tinha uma noção de Deus, ele já tinha uma noção dele próprio, mas ele não tinha uma noção de futuro. E quando ele viu que o futuro seria o pior possível para a nação de Judá, ele ficou estarrecido. E ele começou a buscar mais informação. E agora eu termino esse relato considerando o que ele fez. Em primeiro lugar, Josias rasgou os seus vestidos. Isso está no versículo 11. Ao rasgar os vestidos, ele deu uma demonstração clara de que ele estava se arrependendo em nome de todos os israelitas, todos os judeus. Um arrependimento coletivo, em nome de. Não que valesse individualmente, mas a atitude dele foi louvável, porque ele teve esse arrependimento coletivo. O que mais aconteceu? Segundo, no versículo 13, diz que ele procurou mais informação. Ele foi atrás de uma informação de uma sacerdotisa, de uma profetisa. Então, primeiro ponto, ele rasgou as vestes. Segundo, ele buscou mais conhecimento. Terceiro ponto, o que ele fez? Ele chamou todos para virem para o templo e propôs ali, na sua liderança, ele propôs que todos adorassem a Deus. A todos os judeus, os mais pobres e os mais ricos, do menor ao maior. E no capítulo 23 ainda continua dizendo que ele estendeu o convite a todo o povo. Ele fez uma aliança para que esse povo obedecesse a Deus, que fosse fiel a Deus. Isso está escrito aqui no versículo 2. E no versículo 3, então ele fez essa aliança. Ele orou a Deus, aqui está o povo, todos estão dispostos a seguir os seus mandamentos, a conhecerem quem é o nosso Deus. E, finalmente, o versículo 3, parte final, diz que todo o povo concordou com essa aliança. Vejam que história linda a história de Josias. Primeiro, ele não tinha uma visão completa do quadro. Quando ele conheceu de fato pelo livro, ele causou uma mudança de comportamento na nação inteira. Ele foi o precursor de um movimento de reavivamento e reforma no tempo dele como rei de Judá. Que lição extraordinária, que poder extraordinário deste livro que ele encontrou ali. Esse texto diz assim: nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Nem antes e nem depois. Ou seja, o rei que mais fez pela vida espiritual do seu povo. Ele que fez toda essa mudança, O resultado foi que Deus não cumpriu o que ele havia dito de destruição para Judá naqueles dias, porque Josias estava vivo. Apenas quando Josias morreu foi que Israel sofreu as consequências de sua apostasia. Muito bem, nós temos um privilégio muito grande
nós conhecemos o poder da Bíblia para trazer conforto, o poder da Bíblia para trazer paz, para aliviar as nossas ansiedades, o poder da Bíblia para nos ajudar a refletir em quem nós somos e quem Deus é, o seu amor por nós. Mas nem todas as pessoas têm esse mesmo privilégio. Nem todos recebem esse mesmo conhecimento. São como Josias, muitos deles, que são bem orientados eticamente, moralmente, mas falta alguma coisinha. A igreja aqui em Portugal decidiu fazer uma campanha o ano que vem. Na verdade, a campanha começa agora. E essa campanha é de promover a Bíblia. Não sei se todos sabem, mas quem traduziu a Bíblia para o português, e aí envolve Portugal, beneficiado Brasil, né, Angola, Moçambique e outros países de fala portuguesa, foi João Ferreira de Almeida. Já ouviram falar nessa pessoa? Sim. João Ferreira de Almeida traduziu essa Bíblia para o português há 200 anos. 2019 vai ser o bicentenário da tradução de João Ferreira de Almeida. Então, a Igreja Adventista de Portugal quer celebrar o bicentenário espalhando a Bíblia. Este é o alvo. E eu gostaria de pedir que as nossas irmãs diaconisas e os diáconos nos ajudem a distribuir esse cupomzinho aqui. Porque esse cupom, ele tem aqui a proposta desse projeto. Esse projeto visa colocar Bíblias na mão do povo e promover esses momentos mágicos de descoberta, não é? Momentos em que as pessoas poderão ler e refletir sobre quem elas são, quem é Deus e o que o futuro trará. A palavra de Deus se propõe a responder. E nós queremos promover esses momentos na vida de milhares de portugueses, e por que não dizer, de outras pessoas, de outros países que também falam o português e que receberão uma dessas Bíblias. Será o primeiro projeto de livro missionário com o livro por excelência, que é a Bíblia. A Bíblia é o livro por excelência. E por mais que haja incredulidade neste mundo, se vocês perguntarem a qualquer sociedade de impressão ou de livro ou sociedade bíblica que exista no planeta e perguntar qual é o livro entre todos os livros mais publicado em todas as línguas e mais vendido, qual é a resposta? A Bíblia. A Bíblia ainda é o livro mais publicado, ainda é o livro mais vendido e ainda é, em muitos países, o livro mais lido, por incrível que pareça. Ainda é. Há muitas pessoas que ainda têm o hábito de ler um texto, um salmo, um verso, por dia. E há outros que não o fazem porque não têm. Com esse projeto, nós queremos recordar aqueles que têm, que valorizem ainda mais a palavra de Deus. E aqueles que não têm, queremos proporcionar a oportunidade para que tenham e recebam este grande livro, essa carta de amor de Deus a todos nós. Que Deus abençoe vocês. Hoje à tarde nós vamos falar um pouquinho mais sobre o projeto, mas vocês olhem aí, aqui está uma linha do tempo, hoje é o início, vocês podem ver quais são os passos que haverá daqui para frente, para que você também participe do projeto de aquisição e doação de Bíblias para o ano de 2019. Que este seja um projeto abençoado aqui em Portugal. Que Deus os abençoe. Amém.